Vamos lá, nação. Que terça-feira foi essa, hein? Foi sensacional essa terça-feira. Pelo menos nós terminamos essa sexta-feira já com a definição do treinador rubro-negro. O treinador vai ser mesmo o Paulo Souza. Eu quero colocar para vocês direitinho o passo a passo de tudo que está ocorrendo nos últimos 2 dias no Flamengo, para vocês entenderem direitinho que até que enfim o planejamento 2022 começou. Caraca, como eu queria que esse planejamento começasse, porque a gente está vendo aí Palmeiras se adiantando, Atlético Mineiro se adiantando e o Flamengo estava parado no tempo. Pois bem, vamos lá, pessoal. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, estava de férias, como de praxe, em Sergipe, mais especificamente em Aracaju. Já morei em Aracaju, me amarro na cidade pra caramba, e o Rodolfo Landim tem um excelente gosto para passar férias quando ele sempre vai para lá. De Aracaju, ele foi não para Portugal, e sim para Espanha, onde ele está complementando as férias dele junto com a família dele, lá na Europa. E aí ele está na Espanha. Há cerca de 2 dias, o Marcos Braz e o Bruno Spindel estão se deslocando por ali e sentaram com Paulo Souza e o presidente Rodolfo Landim lá na Espanha, para o presidente conhecer o Paulo Souza, bater um papo com o Paulo Souza, saber o que o Paulo Souza pretende no Flamengo, dar aquele aval para ele começar o trabalho dele e tudo mais, tá? Estão rolando reuniões entre Marcos Braz, Bruno Spindel e Paulo Souza nos últimos dias, tanto que o Braz e o Spindel não estão mais em Lisboa, eles se deslocaram para ficar mais próximo da cidade do Paulo Souza e ficar mais fácil ali o deslocamento entre eles. O planejamento já começou, essas reuniões de Braz, Spindel e Paulo Souza foram para conversar sobre o que o Paulo Souza pretende a nível de elenco, a nível de estrutura e infraestrutura do Flamengo e do que ele pode e o que ele não pode fazer, não vai poder fazer num primeiro momento que ele chegar no Flamengo. Foram passados para ele fichas dos jogadores, com foto, idade, função, até alguns vídeos foram entregues para o Paulo Souza para ele poder começar a se preparar para o que ele vai enfrentar. Eles debateram também a questão de alguns reforços. O Marcos Braz e o Bruno Spindel colocaram ele a par de alguns setores do Flamengo que eles identificam como precisando de reforço. E quiseram ouvir dele também a maneira que ele gosta de jogar, quais são os jogadores chaves para o treinador, para que ele definisse já junto com o Marcos Braz e o Bruno Spindel se dentro do plano tático dele o Flamengo já tinha o jogador com aquela característica ou se o Flamengo precisaria procurar no mercado. E dentro das perguntas e respostas, eles já foram meio que anotando e às vezes entregando para o SIM do Flamengo, Centro de Inteligência de Mercado, ou às vezes para o próprio staff do Paulo Souza, para que já começassem a pesquisar no mercado jogadores com as características que o Paulo Souza acha que vai precisar para poder fazer o esquema tático e as variações táticas que ele julga importante no tipo de jogo que ele pratica. É claro que ele vai ver a base do Flamengo ainda, tem muita coisa para fazer, mas enfim, o planejamento 2022 começou. Ufa, tava demorando e eu tava com muita preocupação se esse planejamento começaria mais tarde, mais cedo. Ele já começou. Inclusive, toda a documentação para que o treinador e a sua comissão técnica possa vir para o Brasil já está sendo levantada para que ele possa chegar no Brasil até o dia 5, estourando o dia 6 de janeiro, que é quando a diretoria quer que todo mundo já esteja aqui pronto para receber os jogadores. A parte da adaptação dele é uma questão muito importante. Há treinador que, assim como jogador, demora algum tempo para se adaptar. Não é o caso do Paulo Souza. De todos os empecilhos que ele vai ter, a adaptação não vai ser um problema, porque fez toda a sua carreira enquanto treinador em outros países que não Portugal. Então ele tem essa rápida adaptação. Hoje, pessoal, saiu uma informação de que os jogadores do Flamengo teriam se organizado para tentar reverter essa situação do Flamengo com o Jorge Jesus. Eu respeito muito quem trouxe essa informação, se não me falha a memória, foi o André Nunes Rocha, né, lá do UOL. Eu até algumas vezes me correspondi com ele, é um cara super bacana, super educado,
um jornalista muito legal. Então, respeitosamente ao André Rocha, assim como eu faço com qualquer outro youtuber ou com qualquer outro jornalista, a minha intenção não é desmentir e nem questionar a veracidade da informação que ele trouxe. Quando essa notícia soltou, criou um rebuliço no meio das redes sociais, e eu percebendo aquilo, fui apurar. E aí, assim, ele tem a informação e a apuração dele, eu tenho a minha. Para os meus inscritos, para aqueles que me seguem, que confiam em mim, eu passo o que eu consegui levantar e checar com mais de uma fonte. O que eu fiquei sabendo foi o seguinte: alguns jogadores procuraram o Marcos Braz depois do Natal, normalmente para solidarizarem com ele, dar Feliz Natal e tudo mais, como normalmente se faz as pessoas que trabalham juntos, as pessoas que se gostam, aos seus amigos, né? E um ou outro jogador perguntou como estava a situação do Flamengo com o Jorge Jesus. Ouviu as respostas e tudo parou por aí. Não teve nada além disso. Não teve uma organização dos jogadores para pedir para o Jorge Jesus. Não houve uma organização dos jogadores interferindo na decisão da diretoria do Flamengo. Não houve nada disso. Assim como não houve também a tentativa de última hora do Rodolfo Landim desfazer o negócio que estava apalavrado com o Paulo Souza. Pelo menos essa é a minha apuração, pessoal. E outra, eu não sou o rei das fontes, nem o rei da apuração. O que eu faço é checar sempre com mais de uma fonte, ser bastante criterioso e trabalhar muito. Eu estou de pé como todos os dias, desde as 4 da manhã, trabalhando bastante, colhendo informações com o ouvido até vermelho, quase caindo de tanta ligação e de tanto escutar fontes para poder trazer para vocês todas as informações que eu consigo averiguar. Então, não houve essa tentativa de jogadores do Flamengo, até porque, pessoal, os caras estão todos espalhados de férias, estão praticamente nas semanas finais das suas férias, os caras não estão, assim, preocupados com quem vai vir dirigir o Flamengo e tudo mais. Esse tipo de influência eu chequei bastante e o que foi me passado de verdade é que não houve uma pergunta ou outra pro Marcos Braz realmente aconteceu, mas não passou disso, porque passaram como se fosse uma organização dos jogadores para tentar mudar a negociação. Só faltava isso também, né? O jogador do Flamengo mudar a decisão de diretoria para que a diretoria trouxesse o treinador que eles querem e não o outro. Imagina, vamos entrar no mundo dos jogadores. Imagina que os jogadores fizessem isso e desse errado. Quando o Paulo Souza chegasse, como que ia ficar o clima desses jogadores com o Paulo Souza? Então, assim, esse exemplo foi me passado por uma fonte muito forte do Flamengo e que insistia que isso não tem pé nem cabeça, não tem cabimento, não foi desse jeito que aconteceu, tá? Pelo menos foi o que me foi passado em respeito a todas as pessoas que deram a notícia contrária. Inclusive, também vieram me perguntar bastante se o Rodolfo Landim ficou mexido com a saída do Mister lá do Benfica. Gente, o que me passaram foi o seguinte: o Rodolfo Landim foi um dos caras que mais acusou o golpe quando o Jorge Jesus saiu. Eu trouxe até um vídeo aqui, eu não sei se vocês se lembram, quando o Jorge Jesus saiu do Flamengo, o Flamengo estava para disputar um torneio de pré-temporada lá em Brasília. Ia jogar o Flamengo, alguns clubes de Brasília, o Vasco também ia, o Atlético Goianiense também ia, lá em Brasília. Aí, quando o Mister saiu, o Flamengo se abdicou desse campeonato, porque o Braz e o Spindle foram na Europa fazer várias entrevistas e trazer o Domenech. Então, o Rodolfo Landim gravou um vídeo pedindo desculpas ao organizador do evento e dizendo que o Flamengo não poderia participar por causa dos motivos que envolviam a troca de treinador. Nesse vídeo, o Rodolfo Landim está extremamente cansado, até com cara de choro, com cara de decepção. Ele não chorou porque o Jorge Jesus foi embora. É aquele sentimento de impotência, quando alguém vem e paga multa. Quando você tem eu já passei por isso. Quando você tem um funcionário muito bom, que você gosta dele, que ele desempenha um papel legal, que ele faz um bom trabalho, aí de repente vem outra empresa e oferece mais por ele, oferece um valor que você não tem o que fazer, você não tem como manter. Você fica decepcionado, você se sente culpado, você fica triste com você mesmo.
E foi muito por aí que o Rodolfo Landim se sentiu. E não foi só ele, o BAP também se sentiu da mesma maneira. Por isso, sabendo de uma repercussão negativa que teria, já observando as redes sociais, que o BAP correu ontem para dizer, olha, eu não tenho nada com isso, esse treinador não é coisa minha, é de quem tá lá em Portugal fechando. Na verdade, tudo é feito com todos eles sabendo de tudo que está sendo feito, inclusive o senhor BAP, que faz parte do Conselho/Comitê de Futebol. O BAP é o novo candidato a presidente do Flamengo para substituir o Rodolfo Landim lá em 2024. Vocês acham mesmo que o BAP não vai ter conhecimento de tudo que está acontecendo no Flamengo? Vocês acham mesmo que o cara que é o escolhido para substituir o Landim não vai estar por dentro das principais decisões, das principais tomadas de decisão do Flamengo? Para, né, gente? É claro que ele tá. Agora, o Marcos Braz tem ciência que vai chegar pressionado pra caraca. Porque é igual eu falo pra vocês, é importante apoiar o Paulo Souza, até porque a gente não tem pra onde correr, não. Ele vai dirigir o Flamengo, isso é fato. Então não tem pra onde correr, mas também não dá pra esconder que a nossa diretoria tomou alguns caminhos que, sinceramente, hoje a gente pode ver melhor e ver que talvez não tenha sido os melhores caminhos, a começar por ter pressionado demais o Benfica. Enquanto os caras davam muitas declarações, muitas entrevistas e tal, aquilo acuava o Benfica. E o Benfica ficou numa situação que ficou complicado de negociar com o Flamengo, porque se nutriu muita animosidade entre as duas partes. O Benfica queria liberar o Jorge Jesus, só não queria pagar a multa dele. E se o Flamengo tivesse adotado uma outra postura, talvez a aproximação com o Benfica fosse mais fácil e a liberação do Jorge Jesus teria sido mais tranquila, a transição seria mais tranquila. O empresário do Jorge Jesus disse que avisou o Marcos que era para esperar até o dia 30. O Marcos Braz disse que jamais recebeu essa informação do staff do Jorge Jesus. Eu tenho para mim que não dá para confiar muito na palavra do Jorge Jesus. Eu sei que tem gente que vai se ofender com isso, mas eu sinceramente não consigo confiar na palavra do Jorge Jesus ou nas meias palavras do Jorge Jesus. Inclusive pelas declarações do João de Deus, depois da derrota por 3-0 para o Porto, dizendo que o Mister queria ficar no Benfica, que não ia abandonar o Benfica, quando na verdade o Mister só não queria abrir mão do dinheiro que tinha para receber. E ainda tem mais um detalhe. O empresário do Jorge Jesus está no Brasil. Logo depois de saber que o Flamengo escolheu o Paulo Souza, o empresário dele veio parar no Brasil. Com qual finalidade? Com que objetivo? Se ele disse que o Mister só joga no Flamengo e o Flamengo já tem treinador, eles estão fazendo o que aqui no Brasil? Então, assim, tem muita coisa que ficou bem nebulosa no meio disso tudo aí, mas a verdade é que o Marcos Braz agora vai ter que ter o santo muito forte, porque o Paulo Souza chega com uma desconfiança absurda. Todo momento os caras estão levantando os números aleatoriamente do Paulo Souza. Quando eu digo aleatoriamente, é porque os caras estão pegando sempre 3 resultados em 3 clubes que ele não conseguiu sucesso. A seleção da Polônia, o Bordeaux, e tem mais uma equipe aí que ele teve mais derrota do que vitória. Mas ninguém está falando, por exemplo, da excelente passagem dele pela Fiorentina. Em 2 temporadas, um 5º lugar e um 8º lugar para um humilde time da Fiorentina. Ninguém fala das boas passagens que ele teve, só das passagens ruins, só do baixo aproveitamento que ele teve, somando todas as passagens. Eu estava conversando com um jornalista português que me disse o seguinte: o Paulo Souza é bom treinador, só não deu a sorte de pegar grandes clubes para treinar, e que agora no Flamengo ele vai mostrar o desempenho dele. Sinceramente, eu torço muito para que isso aconteça, mas não dá para livrar a cara da diretoria que passou 10 dias na Europa e só fechou com Paulo Souza porque teve medo. Aqui não tem passação de pano e nem contação de mentira, pessoal. A diretoria decidiu pelo Paulo Souza porque teve medo. Porque tudo aconteceu com a aproximação do Internacional de Porto Alegre ao Paulo Souza. Dizem nos bastidores que o empresário do Paulo Souza foi mais esperto do que os dirigentes rubro-negros, porque ele teria soltado para a imprensa gaúcha que o Internacional estava se aproximando do Paulo Souza, inclusive
que haveria uma viagem neste domingo do pessoal de Porto Alegre para lá para fechar com Paulo Souza. A diretoria do Inter jamais soltou nenhuma nota falando sobre isso. Jamais vazou nada de dentro do Internacional de Porto Alegre, de dentro do Inter, confirmando tais situações. Tudo que vazava de dentro do Inter era com relação ao outro treinador, que me fugiu o nome aqui agora, Cacique alguma coisa, que inclusive parece que já fechou com o Internacional. Então o empresário do Paulo Souza usou bem os recursos que ele tem de jogar informação na mídia para pressionar o Flamengo. Porque quando isso aconteceu, domingo o cara vai vir para Portugal para fechar com o Paulo Souza, o Braz e o Espírito falaram assim: caraca, se o Mister não sai dia 30, porque o Mister jamais deu palavras inteiras, compreensões inteiras para Braz e Espírito. É até bom, bem feito por Marcos Braz também, porque ele adora fazer isso com a gente. A gente faz uma pergunta pra ele responde um troço tudo enigmático lá, e a gente tem que entender aquele anagrama que ele fez. O Jorge Jesus estava mais ou menos assim com eles. Falava que queria vir, mas que não queria sair do Benfica. Que a proposta era muito boa, mas que não queria, sabe? Ficou aquela coisa estranha com o Braz e o Spindle, e eles ficaram sem saber. Esperamos até dia 30, ou chega lá no dia 30 a gente não tem mais ninguém. Chega no dia 30, não tem nem Jorge Jesus, não tem nem Paulo Souza. O que a gente faz? Aí ele resolveu fazer aquela postagem maravilhosa daquele Geraldo Vandré, autor e compositor daquela música que eu já falei pra vocês. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ele fez. Agora ele vai ter que aguentar, porque tem uma mobilização gigantesca dos torcedores, principalmente via WhatsApp, pra esculachar o Marcos Braz quando ele pisar aqui com o Paulo Souza. Gente, o lance é o Flamengo ser campeão, o lance é o Flamengo estar bem, tá? Eu não torço, já falei muitas vezes, eu não torço pra dirigente, não torço pra treinador, nem pra jogador, torço pelo Clube de Regatas do Flamengo. Mas é um fato, pro Flamengo tá bem, todos esses caras que eu citei precisam estar bem, fazendo bem no seu trabalho. Eu torço demais para que o Paulo Souza já chegue mostrando todo o seu potencial, agradando pelos treinos. Se bem que treinamento, agradar pelo treinamento não é grandes coisas. O Rogério Ceni agradou nos treinamentos, o Domenech agradou nos treinamentos, só o Renato Gaúcho que foi uma decepção total nos treinamentos, né? Mas os outros dois anteriores a ele agradavam e muito nos treinamentos, e no campo a gente não via nada. Mas enfim, tomara que o Paulo Souza consiga já nos primeiros jogos pelo Campeonato Carioca, pela Supercopa do Brasil contra o Atlético Mineiro, resultados convincentes. Porque eu vou falar um negócio pra vocês, esse 2022 está me cheirando a problema do início ao fim se o Paulo Souza não for bem. Se o Paulo Souza não for bem, o Braz pode ter colocado uma corda no próprio pescoço. E é assim que é a vida de dirigente. A vida de dirigente é cometer riscos. Quando o Jorge Jesus veio lá atrás, eles arriscaram. Só que o Flamengo vinha tão mal com o Abel Braga que o risco foi muito menor do que agora. Agora é um treinador que nunca pegou um time do tamanho do time do Flamengo, com a torcida que tem a torcida do Flamengo, que já foi multicampeão nos últimos 3 anos, e agora ele tá chegando aí e todo mundo espera que ele faça, no mínimo, algo bem parecido com o que o Jorge Jesus fez. E não adianta aí do outro lado você falar assim: ah, Fabrício, para, 2019 foi um ano fora da curva, todo mundo quer aquilo de novo. O Atlético Mineiro fez isso nesse ano, não com a Libertadores, mas com o Brasileiro e Copa do Brasil. O Palmeiras fez no ano anterior, com Copa do Brasil e Libertadores. Então é possível fazer. Nos últimos 3 anos, Flamengo campeão do Brasileirão e da Libertadores. 2020, Palmeiras campeão, Copa do Brasil e Libertadores. Atlético Mineiro, campeão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então, pelo menos 2 títulos o mesmo clube está conseguindo por ano. Então é possível, não foi um ponto fora da curva não, e eu duvido que até você que fala que foi, se você não quer repetir aquilo de novo. Então ele vai ter que fazer muito próximo daquilo. Se ratear, e tem um outro detalhe, ninguém fala porque ninguém gosta de Campeonato Carioca, ou ninguém nem percebeu isso ainda. Nós somos tricampeões carioca, 2019, 2020 e 2021. Pela primeira vez na história, nós podemos ser tetracampeão carioca. Campeonato Carioca não vale nada, correto? Mas tem que ganhar. É a nossa competição
do nosso quintal, no nosso terreiro a gente tem que mandar. Na nossa casa quem manda somos nós. Então tem que ganhar. Então ele tem que fazer um bom campeonato carioca. A torcida vai entender no terceiro jogo do campeonato, que é quando ele vai assumir. Porque não vai assumir com todos os jogadores, porque não vai estar ainda no ritmo ideal, são poucos tempos. Pouco não, né? Porque ele assume ali, dia 10 ele tem um grupo de jogadores. Dia 26 começa o Carioca. Então ele vai lá em fevereiro estrear. Já vai ter mais de 20 dias de treino. Já é pra dar pra gente ver alguma coisa no trabalho dele. Mas a galera vai ter paciência, acredito que na Taça Guanabara ele vai ter tranquilidade para trabalhar. Se ele começar a ratear na Taça Guanabara, se ele começar a perder para um time pequeno daqui, empatar com um time pequeno dali, os jogadores numa condição física não muito boa, ou sem conseguir entender onde é que eles estão, né? Porque eu acho que é muito cedo para falar que vai jogar Gabigol e Pedro, isso é exercício de adivinhação, né? Que o Bruno Henrique vai marcar lateral por causa do jogo posicional, que ele é adepto do jogo posicional, que muitas pessoas não gostam, mas que o Flamengo já usava o jogo posicional lá na época do Zico, né? Mas vamos lá. Se ele começar a ratear, a torcida vai pressionar. O Fora Brasa no final do ano passado já foi uma coisa muito intensa pelos resultados que o time obtinha ou não obtinha com o comando do Renato Gaúcho. Dessa vez, o Marcos Braz está garantindo. Ele deu uma declaração para o Renato Maurício Prado muito impactante, dizendo que o tempo vai mostrar que ele estava com a razão. Porque o Renato Maurício Prado falou para ele que o Paulo Souza não era a melhor opção. E ele falou: respeito todas as opiniões, mas o tempo vai mostrar que eu estava certo. Ou seja, ele puxou para ele toda a responsabilidade dessa contratação do Paulo Souza. E galera, não tem mimimi não. O anúncio vai ser realizado amanhã. Não tem essa de Jorge Jesus. Jorge Jesus já era. Página virada em definitivo no Flamengo. Pelo menos para agora. Porque se o Mister resolver ficar quietinho em Portugal, ficar no miudinho lá, descansar, ficar com a família tranquilo, se o Paulo Souza ratear aqui, provavelmente eles vão atrás do Jorge Jesus no momento em que não der mais para segurar o Paulo Souza. Agora o detalhe, o que a gente precisa? A gente precisa ser campeão. A gente precisa jogar para ser campeão. Não podemos mais ser resultadistas, nos acomodarmos com 1-0, como o Gabigol falou. O Gabigol falou que a nossa torcida é muito chata, que o Corinthians ganha de 1-0 e os corintianos andam felizes. O flamenguista ganha de 1-0 e a gente aponta os erros do time. É assim mesmo. Nós nascemos grandes, gigantes. Ninguém é maior do que o Flamengo no mundo. A torcida é gigante. Nós não temos síndrome de giganteza, não. Nós somos gigantes. Então a gente quer ganhar de 5-0 com 95% de posse de bola. Todo jogo que tiver. Aceitamos 3-0, 2-0 se o jogo for muito difícil. Mas temos que mandar no jogo, temos que ter a posse de bola e temos que mostrar um bom futebol. Somos chatos, sim, e é por isso que nós apoiamos o time de 2013 a 2018, naquela época de vacas magras, de Thalisson, de Val Pedreiro, de Felipe, de Paulo Vitor, de André e aquela turma todas lá que vocês sabem, né? Que ganharam a Copa do Brasil e os que vieram depois, aqueles caras também. Nós temos o direito de exigir o melhor e é isso que a gente vai fazer. O ano de 2022 ele vai ser decisivo politicamente no Flamengo, porque se o Paulo Souza ratear, o Brás vai descer o rio junto com ele. O que aconteceu com o Paulo Souza, muito provavelmente vai acontecer com o Marcos Braz também. Agora, vamos ficar atentos, pessoal. Vamos ter uma cobrança inteligente a partir de 2022, a partir de agora. Vamos entender o completo da situação pra gente poder cobrar. Tem muita gente aí falando por que o Mister não pediu demissão depois do jogo. Por que ele só foi pedir agora? Gente, ele só foi pedir agora porque depois do jogo, qualquer decisão que você tome, você vai estar de cabeça quente. Depois do jogo, o primeiro dia de trabalho foi ontem. Ele deu 3 dias de folga pra geral. Ontem que ele veio a falar da treta entre Luizão, Braz, dirigente de lá, e o Pizzi. Aí é que ele ficou indignado e foi aí que tudo explodiu. Nada diferente disso. Então vamos entender um todo, vamos divulgar os vídeos. Muitas pessoas falando pra mim que não recebeu notificação e não tá recebendo mesmo porque o YouTube tá de férias.
Então eu preciso que você compartilhe o vídeo para geral entender tudo que está acontecendo com todos os pingos nos is dentro do Flamengo. É por isso que esses vídeos do Resenha Rubro-Negra, eu faço eles maior de tempo, para dar tempo de esmiuçar tudo e vocês entenderem tudo. Né? Um formato diferente do Fla Nação VP, onde eu tento trazer mais notícias, mas de forma mais reduzida. Aqui nós podemos falar mais. É como se fossem lives, para que vocês estejam certos e conhecedores de tudo que está acontecendo no Mengão Queridão. Bom, agora eu encerro a minha participação em vídeos no dia de hoje, caso não aconteça mais nenhuma reviravolta, não aconteça mais nenhuma zigue-zira lá por Portugal. Se acontecer, eu estarei de volta para conversar com vocês. Eu peço para que você compartilhe, porque eu já falei que ninguém está compartilhando, o YouTube está de férias para o nosso canal. Se inscreva se ainda não for inscrito e deixa aquele like para ajudar. Nação, eu estou muito feliz que tudo tenha terminado, que o planejamento tenha começado, e eu vou torcer sim pro Paulo Souza. E isso não é passar pano para a diretoria, é querer ver o Flamengo dando certo. Agora, se o Paulo Souza ratear, eu vou estar aqui para cobrar a ele e a quem o escolheu. Tamo juntos, fiquem com Deus, saudações rubro-negras.